Matusalém, conhecido como o homem que mais viveu na Bíblia, aparece principalmente no livro de Gênesis, e seu nome também é mencionado em algumas genealogias nos livros de 1 Crônicas, Lucas e na Epístola de Judas. Matusalém, um dos personagens mais notáveis da Bíblia, é conhecido por sua extraordinária longevidade, tendo vivido 969 anos, a maior idade registrada nas Escrituras. Sua história, embora não contenha grandes feitos ou ações heróicas, é profundamente significativa. Ele não apenas se destaca por sua longevidade, mas também por seu papel na linhagem de Adão até Noé, sendo filho de Enoque e avô de Noé. Sua vida reflete a paciência e a misericórdia de Deus, que ao adiar o juízo, ofereceu à humanidade mais tempo para se arrepender antes do grande dilúvio. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a vida de Matusalém, seu nome e sua posição genealógica têm um valor simbólico profundo, representando tanto a continuidade da promessa divina quanto a paciência de Deus com a humanidade. Matusalém nasceu em uma época de grandes transformações. A humanidade já começava a se afastar de Deus, e a corrupção e a violência tomavam conta da terra. Seu pai, Enoque, era um homem fiel, que andou com Deus e recebeu de Deus uma revelação poderosa sobre o futuro, incluindo a vinda de um juízo sobre a humanidade. Enoque profetizou sobre a destruição que viria, anunciando que Deus desceria com seus santos para fazer juízo contra os ímpios e salvar os justos. Matusalém cresceu em um ambiente de fé e adoração, ouvindo as profecias de seu pai e testemunhando a crescente corrupção ao seu redor. Embora ele não fosse um profeta como seu pai, Matusalém era parte desse legado de fé, e certamente compartilhava da expectativa de que o juízo de Deus se aproximava. Matusalém nasceu em um tempo onde o mundo começava a se afastar de Deus. Seu pai, Enoque, foi um homem que andou com Deus, um exemplo raro em uma era de crescente corrupção. Enoque foi tão fiel a Deus que foi levado por ele sem experimentar a morte, um feito extraordinário que deixou uma marca profunda em sua linhagem. Quando Matusalém cresceu, ele foi moldado por essa atmosfera de fé. Embora as Escrituras não nos deem muitos detalhes sobre sua vida, a presença constante de Enoque como exemplo e as histórias sobre os primeiros dias da humanidade certamente influenciaram Matusalém. Sua longa vida de quase 1000 anos é um reflexo da paciência divina. Deus havia dado à humanidade muitos séculos para se arrepender, mas ao invés de apressar o juízo, ele adiou o julgamento para dar mais tempo ao arrependimento. Durante esses longos anos, Matusalém foi um elo entre as gerações. Ele foi o último descendente direto de Adão e o avô de Noé, o homem escolhido por Deus para preservar a humanidade após o dilúvio. Assim, sua vida foi uma ponte entre dois mundos, o antigo antes do juízo de Deus e o novo que surgiria após o dilúvio. Sua morte, que aconteceu no mesmo ano do dilúvio, marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase na história da humanidade. Apesar da crescente maldade ao seu redor, Matusalém escolheu seguir os passos de seu pai. Ele viu o mundo se transformar, testemunhou o afastamento das pessoas de Deus e a decadência das gerações que vieram após Enoque. Matusalém, com sua longevidade incomparável, foi um observador silencioso das mudanças no coração humano. Ao longo de seus 969 anos, ele provavelmente testemunhou as mudanças que marcaram cada geração, vendo o aumento da violência, da imoralidade e do pecado. Embora ele não fosse um profeta como seu pai, ele tinha uma missão clara: ser uma testemunha viva da paciência e misericórdia de Deus. Embora Matusalém não tenha vivido para ver o dilúvio, sua morte foi um sinal de que o tempo de misericórdia havia se esgotado. Sua vida representava a paciência de Deus, que mesmo diante da corrupção e da maldade generalizada, ainda esperava que a humanidade se arrependesse. Ele viveu mais do que qualquer outro homem, mas sua vida não foi para seu próprio benefício. Ela foi uma expressão da graça de Deus, que ofereceu à humanidade mais tempo, mas que, eventualmente, cumpriria seu juízo. O fato de Matusalém ter morrido no ano do dilúvio simboliza que o juízo divino estava prestes a ser executado. Sua morte foi o sinal de que a paciência de Deus havia chegado ao fim e que a purificação da terra estava próxima.
Em seu coração, Matusalém sabia que, por mais que o mundo se afastasse de Deus, a palavra de seu pai, Enoque, ainda ressoava. Enoque havia recebido uma revelação do Senhor de que um grande juízo viria sobre a terra, uma destruição que chegaria com um dilúvio. Matusalém sabia disso e, com o passar dos anos, percebeu que aquele juízo estava se aproximando. As gerações de homens se tornavam cada vez mais corrompidas, mas Matusalém, como um homem de fé, manteve-se firme. Sua longevidade não era apenas um feito biológico, mas um sinal da paciência divina. Deus estava dando tempo, não apenas para Matusalém, mas para todos que ainda quisessem se voltar para ele. Matusalém também teve um papel importante na preservação da linhagem justa, que culminaria em Noé. Noé, seu neto, foi escolhido por Deus para ser o salvador da humanidade, pois ele era um homem justo em meio à perversidade. Através de Noé, Deus preservaria a vida na terra, oferecendo um novo começo à humanidade após o juízo. Matusalém, embora não tenha sido o homem escolhido para essa missão, teve um papel crucial ao ser o antecessor de Noé. Sua vida e a linhagem que ele representava estavam ligadas ao plano redentor de Deus, que traria salvação à terra, mas também executaria o juízo sobre os ímpios. Matusalém, com a sabedoria adquirida ao longo de sua vida, viu a profundidade da maldade crescendo, mas ele também viu a esperança nas gerações que ainda procuravam por Deus. Quando ele teve filhos, incluindo Lameque, ele sabia que a linhagem da qual fazia parte carregava um propósito maior. Lameque, por sua vez, teve um filho chamado Noé, e Noé, em sua infância, provavelmente ouviu as histórias que Matusalém e outros contavam sobre a fidelidade de Deus e a destruição vindoura. Era a partir dessa linhagem que Deus escolheria alguém para iniciar um novo começo, alguém que sobreviveria ao juízo do dilúvio. Além disso, a profecia de Enoque, bisavô de Matusalém, também estava intimamente conectada ao propósito de sua vida. Enoque havia profetizado sobre o juízo divino que viria sobre os ímpios e a destruição que se aproximava. A morte de Matusalém, como parte dessa linhagem, estava ligada ao cumprimento dessa profecia. Embora Matusalém não tenha visto o juízo, ele viveu para testemunhar o cumprimento do plano divino que levaria ao dilúvio. Sua vida e sua morte, assim, foram um testemunho silencioso de que Deus não falha em suas promessas e que o juízo, embora demore, sempre será cumprido. O propósito de Matusalém, portanto, foi ser um símbolo da paciência de Deus e da continuidade da promessa de redenção. Sua longa vida foi uma demonstração de que Deus é lento para irar-se e que ele oferece à humanidade mais tempo para se arrepender. Matusalém foi, de certa forma, um lembrete constante de que, apesar da corrupção e da maldade que se espalhavam pelo mundo, Deus ainda esperava pela salvação dos justos. Sua morte, no entanto, também sinalizou que o tempo para o arrependimento estava chegando ao fim e que o juízo de Deus seria executado. Em Judas 1:14-15, a profecia de Enoque é mencionada, falando sobre o julgamento que viria sobre os ímpios. Embora Matusalém não seja citado diretamente nesse versículo, ele certamente ouviu as palavras de seu bisneto. A morte de Matusalém aconteceu no mesmo ano em que o juízo de Deus se manifestaria na terra, com o dilúvio. Assim, a morte de Matusalém pode ser vista como o último aviso de que a paciência de Deus havia chegado ao fim e que o tempo de misericórdia estava se esgotando. Matusalém não foi lembrado por grandes feitos ou conquistas, mas por sua longevidade e pelo papel fundamental que desempenhou na linhagem de Noé e na continuidade do plano divino. Sua vida foi marcada pela paciência e pela espera, e sua morte foi um marco na transição entre o antigo mundo e o novo. Ele representou a espera pela salvação, mas também a certeza de que o juízo de Deus viria no tempo certo. Matusalém, portanto, cumpriu um papel fundamental no plano redentor de Deus, sendo o último testemunho da paciência divina antes do grande julgamento. No fim, a história de Matusalém é uma história de paciência e misericórdia. Sua vida e sua morte foram sinais da graça de Deus, que adia o juízo para dar à humanidade tempo para se arrepender, mas que, quando o tempo se esgota, traz a justiça.
Matusalém foi parte de um plano divino que se estendia por gerações, e sua morte, no ano do dilúvio, foi o ponto de transição entre a velha era e a nova. Sua existência, embora não cheia de grandes feitos, foi essencial para o cumprimento das promessas de Deus e para a continuidade do plano de salvação para a humanidade. No entanto, Matusalém não viveria para ver o fim do mundo. Quando seus dias estavam chegando ao fim, ele sabia que o juízo de Deus se aproximava. Ele vivia com a consciência de que sua morte, embora fosse um evento natural em sua longa vida, marcaria o fim da paciência divina com a humanidade. A morte de Matusalém simbolizou o fim de uma era e o início de uma nova fase para a humanidade. Seu legado, longe de ser grandioso ou notável por grandes feitos, estava na simples perseverança da fé, na paciência de viver em um mundo em decadência e na manutenção da esperança de que, mesmo diante do juízo, Deus sempre dá tempo para arrependimento. Sua vida foi uma ligação entre as promessas antigas e a realização do juízo de Deus que se concretizaria no dilúvio. Ele foi um elo vital entre o passado de fé representado por Adão e Enoque e o futuro de esperança simbolizado por Noé. Enquanto o mundo se preparava para a destruição, a figura de Matusalém permaneceu como um monumento da misericórdia divina. Ele, mais do que qualquer outro, viveu para ver que o juízo de Deus não é apressado, mas chega no tempo perfeito de Deus. E sua vida, com todos os anos que viveu, serviu para mostrar que até os últimos momentos, Deus dá oportunidade para que os homens se voltem para ele. Embora Matusalém não tenha sido o portador direto do juízo, sua vida foi um reflexo de que a misericórdia de Deus não se esgota, até que o momento final chegue e o juízo seja cumprido. Quando o dilúvio começou, Noé, o neto de Matusalém, foi o único justo encontrado por Deus e foi salvo, juntamente com sua família. Noé certamente teve em sua memória as histórias e os ensinamentos de sua linhagem, inclusive de Matusalém, que apesar de não ter sido profeta, exerceu um papel essencial como um exemplo de paciência e fidelidade em tempos difíceis. Ele representou a continuidade da promessa de Deus, que passaria de geração em geração até chegar ao plano divino de restaurar a humanidade. A história de Matusalém nos ensina sobre a paciência e a misericórdia de Deus, sobre como ele, em sua soberania, dá aos homens tempo para se arrependerem, mas também ensina que o tempo é finito. Matusalém foi, sem dúvida, uma das figuras mais significativas em toda a Bíblia, não por seus feitos heróicos, mas por ser uma testemunha da fidelidade de Deus, que, com paciência, esperou o momento certo para cumprir sua palavra e trazer o juízo sobre a terra. Quero agradecer a todos vocês que assistiram e apoiaram este vídeo. Seu carinho e dedicação são fundamentais para que eu continue criando mais conteúdo. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.